Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Estefânia Salles. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 5º ano de Língua Portuguesa, texto 2, livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o cordel, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP01, EF15LP02, EF15LP03, EF15LP04, EF15LP05, EF15LP06 e EF15LP07. Os descritores são os D3, D4 e D6. As habilidades em destaque se referem a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, reconhecendo para que forem produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Localizar informações explícitas em textos, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando seus contextos, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Editar a versão final do texto em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando quando for o caso, em suporte adequado manual ou digital. Os descritores se referem a inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto e identificar o tema de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente imagens de xilogravura. Esses materiais serão essenciais para que os alunos conheçam essa técnica de desenho que se relaciona diretamente com o gênero textual que será estudado. A xilogravura é uma técnica de produção e reprodução de imagens que consiste na gravação em relevo de uma matriz de madeira para impressão de estampas sobre outros suportes. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a resolução das questões propostas é coletiva, aproveitem para observar quais alunos compartilham suas respostas espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias durante a exposição das xilogravuras. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente alguns cordéis. Eles serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade apreciativa, objetivando que eles demonstrem seus conhecimentos prévios acerca desse gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Durante o momento da roda de conversa, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa do texto proposto na questão 1, pois a leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, como, por exemplo, localizar informações e fazer inferências no texto. Realizem a leitura do texto com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 2 e 3. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o Texto e o Nosso Diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um gravador. Ele será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade a qual objetiva desenvolver habilidades de leitura e escuta. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciar o momento da leitura oral para a gravação, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo de leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo. A intenção é adequar todos em um único ritmo de leitura. Ao final, realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 2. Como a proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma folha de cartolina e uma caneta de ponta porosa. Esses materiais serão utilizados para a produção de um cartaz no qual conterá informações que subsidiarão os alunos durante o planejamento dos seus textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a produção do cartaz, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Finalizem a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2.
Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que, possivelmente, os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual cordel. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para o momento da leitura coletiva do texto do quadro Só para Lembrar, destaquem para os alunos que a prática de leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades leitoras, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o gosto pela leitura e o aperfeiçoamento da fluência. Professoras e professores, a sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com essas sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam escritos antecipadamente bilhetes com contribuições escritas por você sobre o texto dos alunos. Essa ação será importante para que os alunos tenham uma orientação personalizada e aprimorem a escrita final de seus textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é coletiva, portanto, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. A questão 2 será respondida com os alunos em duplas. Se desejarem, indiquem como deverão ser formados esses pares. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e elucidem as dúvidas individualmente ou coletivamente. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das atividades propostas nesta sequência didática. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo!